Uma coluna de soldados de 600 metros de comprimento marcha ao longo de uma estrada com uma velocidade constante de 4,5 km por hora. Na mesma direção da coluna, mas em sentido oposto, aproxima-se um oficial superior caminhando a uma velocidade constante de 3 km por hora. Então você já percebe que tem um movimento relativo aí, né? Quando ele passa ao lado de cada soldado, ordena que estes se movam no sentido oposto. Cada soldado instantaneamente, ou seja, tão logo recebe a sua ordem, inverte o sentido da sua marcha e continua com a mesma velocidade, mas no sentido oposto. Após algum tempo, toda a coluna está se movendo no sentido contrário. Determine o novo comprimento da coluna de soldados. Eu acho interessantíssimo, né, esse problema. Bom, uma solução, tá? Não é a única, mas é uma solução. Eu posso imaginar aqui, né, o solo, tá certo? Aqui eu tenho a coluna de soldados, não fala quantos tem. Vou representar os soldados por essas setas aqui, tá bom? Então aqui, vai, ok. Então essa coluna inicialmente ela tem 600 metros de comprimento, tá? E aqui nós temos um oficial superior, que eu vou chamar de OS, tá? Aqui são soldados, S1, S2, não a patente, tá? E aqui, bom, ao invés de chamar de S1, S2, SN, eu vou já contar um segredo que eu vou usar aqui. Eu vou pensar na distância entre dois soldados consecutivos como sendo, bom, vou pensar que sejam aí N espaços. Se forem N espaços entre soldados consecutivos, então são N mais 1 soldados, tá? Então pensando em N mais 1 soldados, é um jeito aí que eu encontrei de deixar a coisa um pouquinho mais simples para eu mesmo pensar, tá? Então nós temos N distâncias aí, né? Então a distância entre dois soldados consecutivos, eu vou dizer que é 600 metros dividido por N, tá? Eles estão a uma velocidade de 4,5 km por hora em relação ao solo e o oficial superior está a uma velocidade de 3 km por hora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí é adotar como referencial o nosso oficial superior, tá? Então a gente vai imaginar a situação, né? Se o referencial está sobre ele, ele está parado em relação a esse referencial. E essa coluna de soldados se aproxima dele, então, com uma velocidade de aproximação, de isso mais isso, 7,5, né? Quilômetros por hora, tá? Muito bem. E o afastamento, como é que é? Bom, se eles invertem a marcha ao, né? Por exemplo, chegou esse cara aqui, ele inverte a marcha, ele vai inverter com o mesmo módulo de velocidade, 4,5. Porém, o oficial superior está caminhando a 3. Então, o afastamento vai ser o seguinte, 4,5 menos 3, certo? 4,5 que está vindo, menos 3, então a velocidade relativa de afastamento vai ser 1,5 km por hora, né? Tá certo? Bom,
que a gente pode pensar aí? Tá? Daria para inventar uma explicação e usar só esses números e já chegar à solução. Mas eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada, tá? Então, olha só. Qual seria o tempo, né? Por exemplo, vou colocar mais um aqui só para facilitar, tá? Por exemplo, chegou esse soldado aqui. Ele inverte o seu movimento e o outro continua aproximando, certo? Qual seria esse tempo até ele inverter também? Então, eu vou calcular. O tempo entre o encontro, né? Eu ia falar colisão do soldado com o oficial superior, mas eu não recomendo que seja uma colisão, né? Qual seria o tempo entre um encontro e outro? Então, eu vou chamar isso aí de ΔT1. Como ΔT é ΔS sobre V, então, o tempo, né, de encontro do primeiro e depois do segundo, esse intervalo de tempo vai ser o seguinte. A distância entre eles é o ΔS. 600 sobre N. E a velocidade é 7,5. Mas aqui só toma cuidado, porque isso aqui está em metros, isso aqui está em quilômetros por hora. E eu vou deixar assim, tá? Depois eu vou pensar no seguinte. O que dá para a gente pensar? No quanto o primeiro soldado já caminhou quando o outro encostou aqui, certo? Então, o primeiro soldado em marcha invertida, ele vai ter o seguinte, ele vai ter caminhado uma certa distância, que é a velocidade de afastamento vezes o tempo que ele teve para se afastar, né? Então, essa vai ser a nova distância, que eu vou chamar de D2, tá? Entre os soldados, né? Então, a velocidade de afastamento... Aliás, acho que essa conta nem precisaria ter feito, né? Quer ver? Se a gente deixasse literal, aqui é a velocidade de aproximação, esse ΔS... Deixa eu colocar isso aqui assim, ó. Eu vou deixar velocidade de aproximação aqui. Já estou mudando do jeito que eu resolvi para mim mesmo, tá? Enfim, vamos lá. Afastamento é 1,5, mas não vou colocar ainda. O ΔT1 é 600 sobre N, e aqui a velocidade de aproximação, ou seja, se eu quiser depois o comprimento total novo, que eu vou chamar de C, ele vai ser N vezes cada distância nova entre os soldados na marcha invertida. Então, N vezes velocidade de afastamento vezes 600 sobre N, tudo isso sobre velocidade de aproximação, eu tenho um cancelamento aqui, ó, desses N's. Ou seja, então eu posso ir direto aqui. Velocidade de afastamento 1,5, está em quilômetros por hora, não tem problema, o de baixo também está, as unidades se cancelam. E aí sobra apenas os 600 aqui. Como essa razão é 1/5, 1/5 de 600 é 120. E aí a alternativa correta é a alternativa E, né? Agora ficou mais bonitinho. Eu fiz uma explicação longa para mim mesmo ali no texto, e aí agora ficou mais fácil.